Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar mais uma aula de geografia, é claro, e nós estamos estudando a população, mas introduzindo mais o povoamento e a colonização dos continentes. Claro que a gente vai estudar um pouco da população também, mas como está distribuído em vários continentes, a gente não pode perder muito tempo com isso. E a gente finaliza hoje o estudo do continente americano, já que na aula passada a gente estava falando, aí caiu a conexão, né? Eu acho que fechou um pouco antes do tempo, ou não, né? Não sei. E a gente falou um pouquinho. Deixa eu avisar desde já. Eu já postei na sala do Google Class, só que ele não abriu ainda, porque está programado para entrar 8h45. Abrir para vocês 8h45. O que vai ter nessa sala? Lá vai ter dois materiais. Vai ter um para quem já assistiu a aula da semana passada, né, que foi quinta-feira, se eu não me engano. Quem já assistiu aquela aula não precisa assistir de novo. Eu só gravei, subir para o YouTube aquela videoaula. Esse, então, você não precisa assistir quem já assistiu, que no caso era o Pedro, o que eu lembro, a Ana, né, o Gabriel e mais alguns aí que estavam presentes. Então vai ter apenas uma música, que é um clipe de uma banda que eu gosto muito, que o clipe trata a diversidade étnica dos locais. E essa música ela é exclusiva do país da Colômbia, certo? Na Colômbia, na qual que eu vou citar um exemplo mais ou menos parecido com o Brasil, que na Colômbia tem uma multietnicidade, ou é um país muito heterogêneo aos moldes do Brasil. E eu quero que vocês assistam o clipe. A música tem até uma levada assim meio de salsa, aquelas coisas meio, para quem gosta de ritmos latinos, né? No caso a Ana Lívia, que é bailarina, a música tem até uma levada contagiante, mas a letra também não é o que importa. O que importa são as imagens dos músicos que participam nessa música, para vocês verem a variação de etnias que existe na Colômbia. E lembrando, o Brasil é mais heterogêneo do que a Colômbia ainda, certo? Eles são dois grandes países de grandes misturas. É só para você dar uma analisada, ver como é que é a urbanização das cidades, e é bem bacana. Quem não assistiu a videoaula, eu aconselho nem ir para a música. Vai primeiro para a videoaula, depois assista lá. Beleza? Então, mandei o recado. Vamos continuar aquela nossa aula, só que agora nós falamos um pouquinho continuamos falando sobre os Estados Unidos, que tem duas coisas que eu preciso observar, e eu compartilho aqui. Deixa eu ver se em PDF vai ficar melhor o compartilhamento. Se vocês falarem que estão enxergando, eu continuo por aqui. Pode ser? Pode ser, professor. Pode ser, professor. Dá para ver. O PowerPoint ele é muito pesado, né? Vocês sabem disso, né? E ele acaba comprometendo a memória do meu supercomputador aqui e eu fico meio, né, atrasado aqui nessa brincadeira de dar aula aqui. Deixa eu só tirar aqui um pouco desta... vou deixar só a minha imagem aqui, fica melhor, porque senão atrapalha a minha tela. Bom, continuamos falando sobre colonização das Américas, certo? Então, dentro das Américas, nós dividimos, já entendemos um pouco o que foi a América anglo-saxônica. Só que para a gente entender um pouquinho mais, eu continuo falando daquela ideia da divisão. Se vocês assistiram é verdade, eu preciso comentar isso aqui primeiro, só um pouquinho, ó. Estou meio confuso aqui na parada, velho. Vocês perceberam, né? Deixa eu só cancelar o share aqui. Aí eu volto para essa imagem para a gente bater um papo aqui. Quem assistiu os 3 trechos de filmes? Vídeos. Os 3 pedacinhos de vídeo, um deles era até trailer. Quem assistiu, eu acho que todos devem ter assistido, eu não sei, eu não vi lá a participação. Na verdade, não era uma atividade para ter retorno, então eu não consigo ter a visualização de números. Mas naqueles 3 momentos, nós vimos um pouco sobre a colonização dos Estados Unidos. Eu até tinha mais vídeos para mandar, só que daí falava da América Latina, e aí não era esse o intuito daquele momento. Então, para quem assistiu, e até eu vi que o Pedro logo em seguida já comentou, já postou lá aquilo que eu pedi, né? Colocou um textão gigante, massa, bacana isso, Pedro. Eu não entrei de novo na sala, mas depois eu vou verificar quem mais compartilhou ali a sua experiência. Mas naquele momento, nós temos 3 vídeos, nós temos 3 momentos da colonização e povoamento dos Estados Unidos. Nós temos o primeiro momento, onde
destaca o elemento indígena, não sei se vocês perceberam, a América anglo-saxônica ela estava dividida. Para quem já assistiu o filme inteiro, entende melhor. Mas naquele momento ela estava dividida entre domínio inglês e domínio francês. Com exceção também, ele não destaca o domínio espanhol, que estava mais para baixo, mas ali era mais a disputa entre os franceses e os ingleses. E eles como é que fala? Aliciavam os indígenas para lutarem por eles, né? Então, ali existia um grupo que como é que se diz? Capturou alguns ingleses, entre eles um indígena que era adotado, era um filho de inglês que foi adotado por indígenas, que era da tribo dos moicanos. Então tem aquela rivalidade, onde um cede um prisioneiro para libertar os outros, tal. Então a boa parte da América anglo-saxônica foi disputada e conquistada usando força indígena. O que isso eu quero que vocês entendam? A partir daí, você consegue visualizar o genocídio que foi das etnias indígenas. Porque se você tem um dominador, um conquistador, que vangloria-se de ter dominado um território, ter descoberto um território colonizado, mas, ao mesmo tempo, ele esconde que por trás desse grande interesse de colonização, ele levou a boas etnias, grandes etnias, ao genocídio, por conta dessa ambição expansionista. No caso ali era até inglês, né? Não era nem norte-americano, né? Era um domínio inglês ainda, porque os Estados Unidos não era independente ainda. Já no segundo vídeo, que eu acredito que o vídeo já falava sobre já os negros dos Estados Unidos, se não me engano era esse, que tem a música que aquela senhora está cantando, né? Que era pro autor lá correr, né? É uma música religiosa, do Rio Jordão, tal. E vocês percebem que um dos elementos principais do povoamento, da população americana é o negro. E ali ele já está completamente, praticamente, vamos pensar assim, inserido num contexto americanizado. Ele está mais americanizado do que o próprio africano era quando ele veio da África. Porque eu não sei se vocês deu para perceber, os negros que estavam em volta ali, no caso de uma fazenda de escravidão, né, de algodão, se não me engano, eles cantavam uma música cristã. E o negro que vem proveniente da África, ele não tinha essa cultura cristã, né? Ele tem agora, junto com a cultura muçulmana, mas naquele período de colonização, ele ainda trazia algum resquício de uma cultura africana. E naquele momento, que já tinha passado alguns, se não me engano, 1 século, 2 séculos de escravidão, né? Embora o filme chama 12 anos de escravidão, naquele contexto, a escravidão já estava enraizada nos Estados Unidos, aonde o negro já tinha toda uma modificação. E eu vou falar disso quando comparar com o negro brasileiro, que tem muito mais herança cultural africana. Então é legal aquela música da senhora cantando e o personagem principal ele ficando meio receoso de começar a cantar uma música religiosa, porque para quem não sabe, no filme 12 anos de escravidão, o autor, né, aquele cara que está cantando mesmo, que começa a falar lá, a cantar, ele era um negro liberto, ele era um músico erudito, ele era famoso, só que ele foi confundido, foi trapaceado lá, e por ele ser negro, ele não tinha como comprovar que ele era livre. E aí ele volta para a escravidão, né? Na verdade, ele nunca foi escravo, daí ele começa a ser escravizado, por isso que é 12 anos que ele foi escravizado. A ideia do filme. E aí ele tem um receio de cantar uma música que para os negros já era uma música muito mais do espírito deles, né? Daquele sofrimento. O terceiro filme, é um trailer, aí mostra um outro lado da colonização norte-americana, onde os imigrantes que são provenientes da Europa, uns que vieram antes, né, descendentes de ingleses, por exemplo, e os outros que estavam chegando, eles se degladeiam, eles começam a brigar por um espaço urbano na cidade de Nova York. E é muito difícil você ver um personagem negro ali, porque ali está restrito a um domínio branco. Embora os brancos brigam entre si por espaço, né, na cidade de Nova York. Por isso que o filme chama Gangues de Nova York. Eu não sei se vocês perceberam, dois filmes têm o mesmo autor, que é um autor que fez lá o Último dos Moicanos, e o Gangues de Nova York é o mesmo autor, só que ele está bem mais novo e Gangues de Nova York ele já está um pouco mais velho, né?
é o Daniel Day-Lewis, é um autor que tem, é o único ator norte-americano que tem 3 Oscars de conquista. Nenhum desses 2 filmes que eu coloquei, ele ganhou Oscar. Poderia ter ganho. Bom, vamos continuar nossa aula então. Vou voltar aqui no compartilhamento. Aí a gente começa aquela ideia da separação, né? da união que era. Né? Antes era separado, o domínio britânico, os Estados Unidos conseguem a independência, mas mesmo assim ele fica dividido entre opiniões. Na região sul, né? E a região centro e norte, eles têm opiniões diferentes quanto à exploração do caso econômica. Aqui, na região norte, eles são muito mais, digamos, eles são muito mais colonizadores por conta das características físicas dessa região. As pessoas vieram para colonizar, e na região sul é muito mais, digamos, exploratória. Exploratória, aí no caso, com intenções de enriquecimento, mandar os produtos para a Europa e de boa, né? Depois não ter mais vínculo com essa região aqui. Claro, se continuar dando riqueza, eles ficariam aqui o tempo necessário. Bom, pessoal, vocês estão enxergando aí, né? Alguém abre aí, por favor. Estão enxergando essa tela aí? Sim, professor. Sim. Tá dando certo. Beleza, é porque às vezes eu perco todo o material porque eu não pergunto e o negócio vai ficando invisível para mim aqui. Bom, a ideia das 13 colônias, né? Então, quando eles estavam brigando entre si, as colônias do norte, elas tinham toda uma ideia de povoamento, viviam num clima muito parecido com o da Europa. As terras eram divididas em minifúndios, ou seja, pequenas propriedades, né? Onde todo mundo participava na produção, por isso que é policultura, vários produtos. Eles não estavam interessados em exportar. E a mão de obra era branca. Por isso que no filme do Gangue de Nova York, quando estava bem mais evoluído ali, eles já estavam disputando outros interesses ali entre os brancos. E as colônias do sul era totalmente para exploração, aonde essa exploração visava, no caso, exportar o algodão, exportar outros produtos para a Europa. O clima temperado tropical é um pouco mais quente, os latifúndios, aí a existência de grandes propriedades, né? Então, por isso que a ideia da escravidão, um grande proprietário tomando conta, então ele contratava, entre aspas, né, mão de obra escrava. Beleza? Vamos limpando aqui, deixa eu continuar. Eita. Rapaz, o negócio me dá um baile aqui. Bom, então, o que eu preciso que vocês entendam a palavra do destino manifesto. O que seria o destino manifesto? Depois de que houve aquela guerra civil onde unificaram os interesses, né? O interesse do norte ele predominou entre o sul. Então, não é porque teve uma vitória e o sul foi derrotado e foi expulso. Não, eles foram obrigados a aceitar uma única opinião política. E aí introduziram o destino manifesto, que era a ideia de que os Estados Unidos ele estava trabalhando agora com um novo tipo de geopolítica. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu vou até destacar aqui para vocês visualizarem melhor aqui. Cadê? Vou pegar essa linha aqui. A ideia do interesse geopolítico está relacionado à expansão territorial. Por que um novo modelo geopolítico? Porque os países da Europa, eles tinham um interesse geopolítico em dominar colônias na África, certo? E também na América do Sul. Então, era uma expansão territorial para além mar e além dos seus limites territoriais. Os Estados Unidos teve essa ideia, a partir do Destino Manifesto, de levar a expansão de um território que, teoricamente, não estava sendo explorado por ninguém. Claro, pertencia a parte à Inglaterra, à Espanha, mas não havia interesse dessas nações. Então, o objetivo geopolítico dos Estados Unidos foi chegar até o outro lado, né, do litoral para pegar um outro oceano e ele aumentar aí o seu domínio territorial numa área que não despertava muito interesse pelos
pelas grandes potências. Por isso que muitas regiões foram, digamos que compradas, elas foram praticamente fizeram acordos de compra ou de, sei lá, de anexado, ou até mesmo foram doações que os Estados Unidos ganhou para poder aumentar e sair dessas 13 colônias, que fica, né, teoricamente, deixa eu pegar uma setinha, que fica nessa região aqui, ó, certo? E ela vai espalhando, expandindo até chegar, ó, cedido pela Inglaterra, no caso aqui. Então, teoricamente, foi ganho. Obtidos do México. Quando falo obtidos, é porque foi entrado em guerra. Anexado também foi anexado. Esse anexado pode ser terras indígenas aqui, ok? Uma parte foi comprada, outra parte adquirida num tratado, ok? Então, fica aí mais ou menos essa ampliação aí. Outra coisa que nós precisamos entender é o que nós... O que está também na apostila é a doutrina Monroe, certo? Essa doutrina, ela foi importante. Muita gente achou interessante os Estados Unidos se impor ao mundo com essa doutrina, mas hoje em dia a gente percebe que isso foi uma grande, sei lá, uma grande armadilha para nós latino-americanos. A gente vai falar daqui a pouco sobre os americanos, sul-americanos, e fica mais fácil a gente entender aqui. Ó. A doutrina Monroe se resume ao não estabelecimento de novas colônias na América. Ou seja, os Estados Unidos, como já tinha se tornado liberto, já era um país livre, já tinha uma política de expansão, né? Tinha um objetivo geopolítico em vista, ele não queria que a Europa em si interferisse nos interesses dos países americanos. Então, pode ser uma contribuição para que os países se tornem libertos, ou então um interesse maior que no futuro os Estados Unidos venha a conquistar novas terras agora na América Central e posteriormente na América do Sul. Então isso foi uma tentativa de, digamos que, preservar um território futuro. Seria mais ou menos a ideia da Amazônia, quando nós pensamos assim que a Amazônia não pode ser desmatada, a Amazônia tem que ser preservada. Algumas pessoas usam esse argumento para apontar um interesse norte-americano ou até de outro país em futuramente anexar a Amazônia repleta de coisas, né, de riquezas ou de recursos intactos. Porque se o Brasil ele começa a explorar gradativamente a Amazônia, ele pode acabar com as riquezas, os recursos. E aí os países que têm um maior interesse sobre ela perderiam essa chance de enriquecimento. Quando nós falamos isso, a gente entra num assunto que lá no primeiro ano eu expliquei, que é chamado do espaço vital. É o espaço que é importantíssimo para o desenvolvimento de uma nação. Quem falava isso era um cara chamado Friedrich Hatzel, um alemão que, né, fundamentou aí muito pensamento que caiu nas mãos até dos nazistas. Bom, aí tem uma imagem mais ou menos que reflete o que a gente pode entender, né, que é a ideia do tio Sam demarcando um território para que os europeus não adentrem, não sei lá, não ultrapassem essa ideia aqui, ó. Aqui tem um tipo de um limite, né? Outra observação pode ser no que nós estávamos discutindo aqui, ó, o tio Sam, sei lá, montando em cima de um povo sul-americano, do continente sul-americano, né? Então essa é uma outra observação. A outra observação é o tio Sam aqui com um pezinho na América, né? E o outro pé chegando aqui na América do Sul, já com um pedaço de taco de beisebol na mão aqui, que é a doutrina meio forte deles. E o outro desenho, que acho que está tampando aqui, na gravação, pelo menos, acho que para vocês não aparece a minha foto aqui. O outro desenho é o tio Sam dominando esse hemisfério, né, que é o hemisfério mais das Américas aqui, deixando outros países lá da África e Europa para serem discutidos e debatidos pelos países europeus. Então, esse foi a doutrina Monroe, certo?
Vamos passando. Quando nós falamos de latinos, os países latinos, nós sabemos que a América Latina é desde o México para baixo, certo? Então, nós temos aqui uma observação na qual nós temos uma região que foi totalmente explorada. A palavra exploração, essa colonização de exploração, ela tem que ser sempre destacada, porque em todos os países teve uma exploração para que as terras, as riquezas, né, no caso o ouro, a prata, fossem depositadas em cofres dos países europeus. E isso nos deu uma herança de pobreza, em todos os sentidos. Para quem for assistir o videozinho que eu postei sobre a música lá, que fala da Colômbia, vocês vão perceber que é um reflexo, é uma extensão do Brasil ali, teoricamente. O que nós sofremos em questão de social, lá eles também têm esse grande problema. Embora seja um país com vários recursos, várias formas de riqueza, mas uma herança de exploração nos deu também uma dívida muito grande, né? A pobreza que nós levamos, ok? Deixa eu passar aqui para outra. Aqui está o mapa da América do Sul, na qual nós temos aí os seus colonizadores. Então, vemos... Não era isso que eu quero. Isso aqui. Nós temos aqui, desde o México até a Argentina e o Chile, uma predominância da colonização espanhola. No caso, é o amarelo aqui, certo? Brasil, Portugal, né? A colonização dos portugueses. Nós temos um pouquinho aqui de britânicos, holandeses, franceses e um pouquinho aqui de ingleses aqui na Jamaica, mais precisamente. Então, isso aqui é uma coisa que poderiam ter vindo europeus para colonização e desenvolvimento? Sim, mas o que eles explicam, o que nós podemos entender é que o clima na nossa região não foi agradável para a vinda de europeus com o intuito de desenvolver a nossa região. E isso nos deu a maldição de sermos todos explorados, certo? Na verdade, boa parte da América do Sul foram os espanhóis. Os espanhóis, eles não tinham sequer essa ideia de levar o desenvolvimento para uma outra região. Esta foto aqui vai falar agora exatamente sobre a população. A diferença entre nós, dos norte-americanos, é que nós conseguimos nos misturar. A nossa miscigenação ela foi muito mais misturada desde os tempos coloniais. Já os Estados Unidos, eles foram, digamos que, se misturar muito tempo depois. No caso dos 3 episódios, nos 3 trechos que eu trouxe, ele remete bem isso. O indígena era sempre indígena, não tinha uma mistura, a não ser que no filme tem um romance lá, até, e o único indígena que ele é ocidental, ele foi adotado, então ele não é mestiço. Já o segundo filme que fala sobre os negros, você percebe que os negros todos reunidos e era muito difícil ter um relacionamento, uma mistura de raça entre negros e os brancos. E depois os brancos todos, né, dominando uma área. Claro que hoje existe, né, uma miscigenação, mas na região latino-americana, essa miscigenação ela foi muito mais profunda desde os tempos da colonização. E aí nós temos imagens do passado, né, onde aqui em cima é difícil de perceber uma mistura, certo? Mas aqui embaixo já nós temos uma mistura já entre os povos negros e indígenas. Nós temos uma miscigenação já embutida aqui. E aqui embaixo também nós temos aí algumas misturas. O que nos dá a lembrar que nós já aprendemos. Deixa eu só parar o share aqui. Que nos dá uma ideia de que no Brasil e na América do Sul, essa miscigenação ela foi cruzada entre brancos, então vou colocar aqui, ó, fazer um pouco de quadro também, para não perder o costume, negros e indígenas, certo? Esse cruzamento aqui, ele vai trazendo para nós uma certa exclusividade na nossa população, que nós somos todos miscigenados. Embora, né, alguns aparentam não ser tão misturados, mas nós somos realmente. Por quê? Brancos e negros geravam a miscigenação, a mestiçagem chamada de
mulatos. E no Brasil, boa parte da população que se diz parda, que se diz negra, realmente ela é mulata. Ela tem porcentagem de sangue negro com porcentagem de sangue branco. Embora muitos brancos negam que os mulatos têm o sangue de branco. E, geralmente o branco ele generaliza o mulato, que é um típico brasileiro, para já classificando ele como negro, excluindo ele de ter sangue branco. Isso é um tremendo de um preconceito. Na verdade, o sangue mulato é o que predomina, né, no caso dessa mistura. Os brancos e os indígenas, por sua vez, eles geraram a mistura chamada caboclo, que é muito comum também na nossa região, a não ser que tenha talvez um número muito parecido entre caboclos e mulatos. Ou seja, brancos e indígenas, desde lá do passado, eles geravam descendentes mestiços. Em algum momento você percebe uma pessoa com cabelo liso, mas ele tem a pele branca. Ou ele tem os olhos um pouco puxados, ele tem um sangue indígena, com certeza. Mas aí também vem, né, aquele preconceito. É muito difícil uma pessoa que tem traços e nome branco, né, tem origem em cultura branca, ele aceitar que tem o sangue indígena, ele aceitar que ele é um mestiço. Então é uma coisa meio complicada. Deixa eu ver se tem um chat me chamando aqui. O nome e a série. O nome e a série? Aonde? Ah, aqui em cima? Ah, tá. Não, beleza. Mas aí eu deveria ter colocado antes. Tudo bem. Mas beleza. Deixa eu só sair daqui, porque senão fica... Aí. E já os negros e os indígenas, eles também criaram, né, nessa mistura, uma mestiçagem chamada de cafuso. Porque negro e indígena na nossa região não é muito comum. Mas nas regiões digamos, mais na região sudeste, região norte, nós temos... Tá bom, Ana Lívia, meu Deus do céu. Segundo ano. Né? A e B. População das Américas. Beleza? Aí sim, tudo bem. Que bonito. Aí ficou bonito, né? Bom, então, na região mais nordeste e sudeste é muito comum ter esse cruzamento, e isso dá um ar para o Brasil de que nós temos uma mistura muito grande de raças. Nós somos talvez o país mais heterogêneo do mundo. Muita gente fala que isso é meio que vira-lata, né? Mas o vira-lata sabe que o sangue vira-lata é melhor, é mais forte, mais resistente. Eu tenho orgulho de ser mestiço, embora 50% é japonês, né? O resto é uma mistura louca que tem aqui no sangue do meu pai, que é mineiro, que veio de várias regiões. Bom, vamos continuar lá. Nessa imagem, então, nós temos no passado, que poderia ser a mistura já aparecendo, e na atual, né, na foto atual, nós temos aí uma grande concentração de pessoas totalmente diferentes. A gente pensa que é japonês, outro é negro, mas é mulato, mas tem um monte de misturas aí, ó, indígenas aparecendo aqui, ó, traços indígenas, certo? Então, isso é muito comum na nossa população e nos países sul-americanos. Mas aí eu preciso só destacar, embora eu tenha apenas 5 minutos para fazer isso, eu vou tentar destacar isso que eu queria. Na América Central, existe uma diferença bem grande na questão da quantidade de pessoas, da distribuição dessa distribuição das raças. Eu não gosto muito de falar sobre raças, mas eu preciso usar esse termo agora. Então, na América Central, como foi uma grande região explorada, existe uma diferença bem clássica. Nós temos aqui, na América Central continental, um maior número, aqui, ó, o caso aqui é o México, né, Guatemala, Belize, até Honduras e El Salvador. Aqui para baixo já muda um pouco a regra. Mas esses países da América Central, há uma predominância de povos mestiços entre brancos e indígenas. Em alguns deles, muito mais indígenas formam o contingente populacional. Por que isso? Porque quando
os espanhóis chegaram aqui na região, eles não encontravam muita mão de obra aqui. Eles não encontravam muitas tribos aqui. Então, logicamente, aqui as tribos foram facilmente exterminadas, porque o número era bem menor. Mas no continente, que aqui é a península de Yucatán, aqui é a região do México, aqui já se encontravam os maias. E mais para cima aqui, né, no México, aqui que não está no mapa, aqui os astecas. Então o número era muito volumoso. Então os europeus, no caso os espanhóis, eles acabavam usando até a força indígena, como era muito volumosa, para escravizá-los em busca aí da extração da prata, a extração principalmente do ouro, certo? Já os países, as ilhas, no caso das Antilhas aqui, como a população era bem reduzida de indígenas, e eles logo foram, e talvez eram mais guerreiros, eles entravam em conflito e eram exterminados. Então, os europeus trouxeram para essas ilhas, no caso aqui a ilha de Cuba, ilha da Jamaica, e a ilha chamada La Espanhola, que é a divisa de Haiti com República Dominicana. Nestas ilhas aqui, principalmente, e também aqui no norte, né, na região norte da América do Sul, no caso Venezuela, Colômbia, Venezuela, essa região aqui, vieram muito contingente africano para trabalhar. Então, há uma predominância nas ilhas atualmente, tá? E nessa região aqui, de negros. Já os países do continente, prevalece ou predominam os indígenas e mestiços dessa mistura indígena com branco. Tudo bem? Entenderam isso, né? Isso é importante, se cair no vestibular. O mapa melhor para trabalhar seria isso, ó. As ilhas espanholas, ó, as ilhas da América Central, a maioria negros, e aqui, desde o México até essa região aqui próxima da Nicarágua, muito mais indígenas, certo? E nessa região de Colômbia, Venezuela, também uma predominância de negros, ok? Já na América mais para baixo, né, na região mais abaixo, nós temos uma diferenciação aí entre regiões. Vou dar um exemplo. Aqui é a América do Sul, né, um mapa bem antigo e tal, mas aqui, como já existia um domínio inca, onde viviam em condições topográficas muito difíceis, essa concentração de pessoas aqui, ela foi mantida, né? Foi mantido todo mundo, né? Mataram um monte de gente, de incas, mas muita gente aqui consegue ainda hoje preservar o seu DNA nativo. Então nós temos aí países aqui, como no caso a Bolívia, muito mais indígena do que em outro país, certo? Até mesmo muito mais indígena, muito parecido com o México, né? O México tem uma aparência, né? O mexicano tem uma aparência de índio ainda, né? Ou de mestiço. Na Bolívia é bem similar. Então essa região onde predominava o Império Inca, algumas heranças indígenas. Já nessa região aqui ao sul, no Chile e na Argentina, que nós chamamos a América Platina, nesta região aqui, como a concentração de indígenas nativos era bem menor, o espanhol chegou aqui e ele dominou, certo? Ele acabou dominando. Então, há um domínio do DNA europeu nessa região, certo? Com exceção aqui do Paraguai. O Paraguai ele é muito mais indígena também do que a concentração de brancos. Então, se você vai para o Paraguai, você percebe lá, né, que as pessoas têm uma aparência, tanto que a segunda língua mais falada lá no Paraguai é o quechua. Eles falam uma língua bem de difícil entendimento. Se você vai lá para o Paraguai, na cidade do Paraguai, querer fazer comércio e pede um desconto, claro que no primeiro momento aquele paraguaio que está te atendendo vai falar assim: olá, bom dia, patrão, né, quanto, não sei o que, vai falar o preço. E aí você vai querer negociar, barganhar. Quando ele vai falar... Sotaque ruim. Oi? Que sotaque ruim. Mas quando ele vai perguntar pro gerente dele se ele pode dar um desconto, ele não fala em espanhol, ele não fala em português, ele vai lá falar em quechua. Para você que está no balcão ali tentando comprar, não entender o quanto que o gerente dele falou para comprar. Ou ele fala em chinês quando o gerente é chinês, ou ele fala em árabe quando um dono é árabe. E no caso aqui do Brasil, nós não precisamos nem falar, né? O Brasil é uma mistura danada de DNAs, né? de etnias, e nós temos aí toda uma variação, e eu não consegui falar sobre a diferença do negro brasileiro e o negro americano. Na próxima aula eu monto umas fotozinhas só para a gente entender um pouquinho e eu procuro explicar isso.
Beleza, pessoal? Deixa eu acabar aqui me aparecendo de novo. A nossa aula vai chegar ao fim.